sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Loja Tear. Meu nome é Maria Inês, sou professora de costura criativa e hoje eu trouxe uma peça, já que estamos no final de julho e logo inicia-se agosto e temos a comemoração do Dia dos Pais. Essa peça nos faz pensar um pouquinho no universo masculino. É um porta-termos, mas não é apenas um porta-termos. Ele pode ser desmembrado para proteger outras peças, um casaco longo, um vestido longo, enfim. Ele é bastante versátil, facílimo de ser feito, econômico no seu custo e nós vamos demonstrar essa peça para vocês diante da riqueza do universo dos tecidos que nós temos. Tanto os tecidos mais delicados, que remete ao universo feminino, como os tecidos que também são muito bonitos, coloridos e nos lembram o universo masculino. Ok, pessoal? Antes, porém, de começarmos o nosso passo a passo, quero convidá-los para que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e assistam todas as semanas, nas terças-feiras, temos vídeos novos. Pessoal, então vamos agora para o nosso passo a passo. Eu usei tricoline, a tricoline é um tecido maravilhoso, e usei zíper, o zíper do tipo largo, e apenas um cursor. Eu vou abrir um pouquinho a peça para que vocês vejam como ela é simples mesmo, ela não tem forro. Então, além de ficar fácil de fazer, ela barateia muito o nosso custo. Quando eu estava preparando essa peça, eu imaginei, nessa época que se fala tanto em organização, em arrumação dos espaços domésticos, como ficaria bonito um guarda-roupa, cujas roupas, sobretudo aquelas roupas que não são usadas com muita frequência, como ficariam bonitas se elas ficassem realmente com essas cargas. Mas vamos por etapas. Então, eu quero colocar para vocês o seguinte: essa parte superior, ela tem um molde. E o bolso, vou mostrar para vocês, o bolso também tem um molde. Esses moldes estarão disponibilizados para vocês na descrição do vídeo, tá? São moldes precisos, eu mesma fiz mais de uma vez essa peça. A precisão deles é muito legal, eles dão certinho, ok? Só vou mostrar mais uma vez que a peça ela é aberta pelo zíper e o fundo da peça é fechado. Quer dizer, no caso, como eu me propus aqui, um porta-terno, a peça fica totalmente fechada, ela só tem a abertura, que é o gancho onde passa o cabide, né? Isso protege de poeira, protege de alguma sujeira e facilita também no caso de precisar transportar essa peça para algum lugar, ok? Então vamos lá, vamos começar como a gente procede. A gente começa preparando a nossa parte superior. Eu trouxe essa peça semi-pronta, mas a partir dela nós conseguiremos entender facilmente como ela foi montada. Eu tenho o molde, vocês vão receber o molde exatamente assim, tá? Este molde é cortado na linha do molde, ele não é costurado na linha do molde. Quando a gente fala costurar sobre a linha do molde, a gente está dando margem de costura. Neste caso, não. A gente corta e costura um pé de máquina para dentro do molde. Outra coisa que é preciso é muita atenção. Se eu cortei esta parte, quando eu for cortar a outra, eu preciso inverter o molde. Porque senão, se vocês não fizerem isso, vocês vão ter esse desenho assim. E aí realmente a peça está errada, né? Então só essa atenção. Por que essa separação? Para que nós possamos então aplicar o zíper. Já nas costas do trabalho, o processo é diferente. Eu pego o tecido que eu escolhi para as costas do meu trabalho
venho com o meu molde, risco uma vez, viro o meu molde e risco outra vez. Aqui não há necessidade de separação. Por quê? Porque é uma peça só. E depois eu vou acrescentar o tamanho da parte inferior. Eu vou explicar com bastante detalhes para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades. Então veja bem, fiz o meu molde, certo? As duas partes superiores, escolhi, quero fazer com outro tecido, quero fazer um composê bem bonito. Como que eu vou proceder a outra parte? A parte inferior, no caso do porta-terno, ela tem 60 centímetros de comprimento por 80 de altura. Só que eu preciso que essas duas partes também estejam abertas para que eu possa aplicar o zíper. O zíper é longo porque facilita eu colocar a minha peça. Então eu vou cortar 80 de altura, né? E vou cortar 2 vezes 30 centímetros, que é exatamente a metade do que seria o comprimento. Certo, gente? Então eu vou ficar com duas partes de 30 por 80. Repito, no caso do porta-terno. Quando a gente emenda o molde superior naquelas duas partes que eu desmembrei, que foram então 80 por 30, a gente rebate, antes de aplicar o zíper, a gente rebate essa costura aqui, ó. Além de dar um acabamento, também é um reforço para a costura que está aqui dentro, ó, certo? Então, essa primeira parte é a emenda, né, do molde com a parte inferior, e aqui essa outra costurinha é esse rebatido daqui. E a gente procura alinhar bem as duas partes aqui, a hora que a gente for fechar esse zíper, certo? Para que a peça fique bem feitinha mesmo. Não é porque é uma peça simples que ela não precisa ser caprichada. E aí eu vou aplicar o meu zíper. O zíper também é feito de uma forma muito simples. Vou tentar mostrar o melhor que eu posso para vocês. Na realidade, eu coloco direito do meu zíper com o direito do tecido e passo uma costurinha na beirinha. Isso eu faço dos dois lados. Agora eu preciso rebater essa costura. Então, como que eu vou fazer? Costuramos bem na beiradinha. A gente chama de costurinha de segurança. Direito do zíper com o direito do tecido. Agora eu vou rebater esse zíper. Então eu trago o tecido, faço uma pequena dobra. Vocês vão perceber que o zíper ele tem umas marcaçõezinhas aqui. O desenho dele é diferente. Você não pode aproximar esse tecido muito junto ao dentinho do zíper, porque você corre o risco de, hora de você puxar o cursor, você passar por cima do tecido. Então, eu mais ou menos deixo aqui, ó, que seria uns 3 milímetros, 2 milímetros, talvez, de distância. E aí eu vou alfinetando, como procedi aqui, e no final eu venho e rebato essa costura. Olha, esse lado que já tá colocado, veja como ele fica. E olha o outro lado, ele ficou, o zíper acabou cobrindo inteiramente. Aqui são alguns fiozinhos do tecido que depois a gente faz a limpeza. E para garantir ainda que esse tecido não desfie, quando eu preparei o tecido, eu tomei o cuidado de, na bordinha dele, eu não tenho overlock, eu só passei um zigue-zague no ponto bem estreitinho, que é uma forma da gente segurar. Uma outra opção que você tem para fazer esse acabamento é usar a tesoura de picotar. Ela também dá bastante certo, tá? É só para a gente deixar o serviço cada vez mais limpinho e bem feito. Mas veja, o meu avesso, ó, o zíper, praticamente ele cobre
toda aquela dobrinha de tecido. E se porventura aparecer um pouquinho, você sabe que ele está seguro porque foi feito um zigue-zague para proteger. Já que essa peça, gente, não tem fogo, é por isso que a gente se preocupa em fazer um acabamento mais limpo possível. Na parte da frente, nós também temos o bolso, né? Esse aqui é o molde do bolso. O bolso é muito simples, 2 vezes o tecido, né? E eu uso o molde. A parte chanfrada fica para baixo. Marinês, mas tá menor esse bolso. Tá menor porque eu fiz aqui uma dica para mim que eu precisava aumentar mais 10 centímetros. O molde que vocês vão ter, ele tá no tamanho integral. O que eu vou fazer? Eu vou costurar, deixar uma pequena abertura, desvirar, vou rebater só a parte superior do bolso, só a parte superior, né? Daí, só para ter um acabamento na realidade. Normalmente esse rebater significa um pesponto maior, um ponto maior. Se você quiser incrementar com uma linha colorida, aí é o seu gosto que vai imperar. Você faz uma marcação do que você imaginaria que seria uma altura boa. Para que serve esse bolso? Esse bolso serve, por exemplo, no porta-terno para você guardar a gravata, né? Ou se você tem a meia para levar especial, ou um lenço, enfim. Ele tem uma função, não é só uma função decorativa, né? Você pode realmente, gravata é uma coisa que às vezes se esquece, né? Então realmente o bolso ajudaria muito nisso. Feito isso, essa é a parte superior que eu disse, né? Que a gente pesponta antes de aplicá-lo, e depois eu faço uma costura toda ao redor. Lembrando de dar um reforço no começo e no final. Todo bolso pede um reforço. Então, a nossa parte inicial vai estar pronta. Cursor colocado, zíper rebatido, bolso. Vocês viram que é super fácil. Aí, como que eu vou proceder a minha parte das costas? Então, eu não preciso daquela emenda que tinha na parte onde eu apliquei o zíper. Como eu demonstrei anteriormente, eu venho com o molde, risco de um lado, viro o molde para o outro lado e já acrescentei os 80 centímetros de altura pelos 60 de largura. Quer dizer, numa peça só. Então eu pego um tecido, daqui a aqui eu meço, tem mais ou menos 30 centímetros. Se eu for imaginar que eu vou usar os 80 centímetros, eu já calculo que a altura dessa parte inteira, ela vai ter 1,10 m por 60 centímetros. E o molde, ele só me ajuda nessa hora de fazer o ombro, de fazer o acabamento. Eu acredito que não tenha dúvida, né, pessoal? Só um lembrete, o molde que vocês vão receber vai ter uma pequena marcação aqui. Eu estou escrevendo abertura nessa marcação. Na realidade, essa marcação tem essa função aqui, ó, tá? Nós fazemos um acabamento antes de costurarmos as laterais. Esse acabamento, como eu vou demonstrar, como aqui é arredondado, ele precisa ser cortado em viés, caso você use o tecido que você aplicou para a parte superior. Caso você prefira, você pode usar um viés largo também, um viés pronto, não tem problema nenhum. A função é só essa, de acabamento, porque é por onde o cabide vai passar para ser pendurado. Então vamos lá. Então a parte de trás, sem dúvida nenhuma, ela foi cortada por inteiro. E aí tá ok. Agora vamos falar novamente dessa parte do acabamento, que é aqui em cima. Como eu disse para vocês, a gente tem que cortar uma tira em viés. Por que em viés? Vou repetir novamente, porque a gente está trabalhando com parte arredondada. Se o fio estiver reto do tecido, você não vai conseguir colocar, tá? Essa medidinha aqui, ela tem 18 por 4. Essa medida também vai estar disponível para vocês,
tá? Assim como a medida do terno, da parte inferior do porta-terno. Então eu venho, eu dobro, eu vinco no ferro 1 centímetro, né? Centralize ela, marque o meio, vinque o meio, e aí você vem bem próximo ao meio do zíper e você vai alfinetando, porque isso facilita na hora da costura, ó. Veja como ela se encaixa bonitinho. Aqui tá dobradinho, veja como ela se encaixa. Isso facilita na hora, vai garantir que os dois lados vão ficar simétricos. No caso das costas, que não tem o zíper, você acha também o meio e procede do mesmo jeito, né? Para que ela fique dos dois lados por igual, ok? Que depois o que a gente faz? A gente volta e nós vamos rebater essa costura. Ó, do outro lado eu já fiz, do lado das costas, ó. Vocês perceberam? Tá vendo, ó? A tirinha tá aplicada, com o acabamento virado 1 centímetro para cada lado, e depois eu rebati uma costura. Por que eu rebati a costura? Às vezes é um pouquinho difícil porque tem tecido dobrado aqui, porque se eu fechar com pontinho invisível, como não tem forro, vai aparecer do outro lado, tá? Então a gente aumenta o pontinho, procura fazer o melhor quando é a linha da mesma cor. Quase não aparece, porque imperfeições às vezes surgem mesmo nas nossas costurinhas, mas o objetivo é esse. E aí como que eu vou proceder? Agora eu vou fechar a minha peça, vou desvirar para vocês verem. Pego a parte das costas com a parte da frente, com zíper, cursor colocado. Esse zíper vai estar fechado para facilitar a minha costura. E aí eu vou colocar o direito da peça da frente com as costas e vou começar um pezinho de máquina e vou indo, subindo o ombro. Eu normalmente começo daqui, gente, depois eu viro a peça para fazer o restante. Por quê? Toda vez que a gente costura, é natural o tecido empurrar um pouquinho, então eu posso perder um pouquinho essa marcação aqui, esse alinhamento dessas duas peças. Então eu chego, quando eu chegar próximo àquele acabamento que eu fiz do vivo em viés aqui, do viezinho, eu entro com a costura na diagonal, faço um reforço para que faça esse acabamento, ó, certo? Para que faça esse acabamento. Depois eu procedo do outro lado igual, viro a minha peça, faço a costura até o final. Aí novamente, ou eu uso a tesoura de picotar, caso você esteja trabalhando com um tecido um pouquinho mais grosso, ou se você tiver overlock, você passa para fazer o seu acabamento, ou você pega realmente o zigue-zague, né, no ponto estreito e vem. Essa é uma forma da gente manter o avesso do nosso trabalho com mais capricho, certo? E assim a nossa peça ficou toda fechada, as laterais ficaram todas fechadas e com o zigue-zague por toda a extensão dela, ó, por toda a extensão, certo? Dos dois lados. O fundo é muito fácil, gente, né? Juntar as duas partes e novamente vou passar um pé de máquina. O fundo, provavelmente, vamos mostrar bem isso também. Ó, tem uma pequena preguinha deste lado e a outra preguinha deste lado. Por quê? Eu não tive que cortar a parte da frente para pregar o zíper. Com certeza ela ficou pouquinha coisa, mas ela ficou um pouco menor. Então eu faço esse pequeno ajuste, ó, faço duas preguinhas aqui, ó, meço, né, a distância das extremidades para ajustar a medida das costas na medida da frente. É um ajuste, gente. Novamente passo meu zigue-zague e a minha peça está concluída. Vejam que é muito fácil, né? Uma peça grande, mais fácil de fazer. Então, costura simples, né? E assim nós teremos a nossa peça
pronto. Trouxe uma dica para vocês. Às vezes a gente tem uma peça no nosso guarda-roupa que a gente não usa muito, né? Como eu já coloquei. E que ela às vezes pega poeira. Então eu só preciso cobrir a parte dos ombros. Olha o que eu fiz. Eu só usei o nosso molde da parte superior. Não precisei colocar zíper, porque ela tem abertura, ela veste por aqui, né? Eu vou virar a peça. E essa peça, na realidade, ela é um protetor. Às vezes você tem uma camisa mais delicada ou alguma outra peça que você, às vezes não é nem a poeira, às vezes a luminosidade mesmo pode queimar o tecido. Então essa é uma derivação daquilo que seria o porta-termos. Só usei o molde da parte superior e de repente você tem aí um protetor de ombros, né? Espero que tenham gostado dessa peça, né? E que ela realmente possa acrescentar a vocês e possa trazer uma contribuição para as suas produções. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Se você quiser fazer um contato conosco, na descrição abaixo você vai encontrar as redes sociais da Loja Tear e os meus próprios contatos também nas redes sociais. Se gostou dessa peça, desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigada, desejo um ótimo dia e uma ótima semana a todos e sem esquecer, Feliz Dia dos Pais!